revisão é essencial, a revisão é essencial. Vinícius, e para estudar lei seca? Eu tenho muita dificuldade de estudar lei seca. Como eu faço para estudar lei seca? E a dica que eu vou dar agora serve para o direito penal e serve para qualquer outra disciplina. Lei seca é um assunto muito chato de estudar. Você sabe que pegar uma lei seca para ler é algo que não dá prazer para ninguém. Como é que você vai fazer para estudar lei seca? Vou dizer o que eu fiz, que deu certo e que eu recomendo que você faça. Para estudar lei seca, você precisa estudar cada artigo de lei, obviamente, dentro de um contexto. Então, pegar o Código Penal e sair lendo o Código Penal, sem saber em que contexto cada texto de lei, cada dispositivo está inserido, é um perigo, porque tem coisa, inclusive, que não é mais aplicada, que é inconstitucional. No CPP, principalmente, no processo penal, principalmente, tem muita coisa lá que é incompatível com a Constituição de 88, você não aplica mais. E no Código Penal também tem alguns trechos assim. Então a gente não recomenda pegar a lei seca pura e simplesmente e sair lendo. Vai ser chato, você não vai compreender perfeitamente e corre o risco de ler coisa já revogada e coisa inconstitucional. Não faça isso. Uma forma interessante de estudar a lei seca é, se você está lendo um livro de doutrina, toda vez que o autor mencionar um artigo de lei, vá até esse artigo de lei e leia. Todas as vezes que qualquer artigo de lei for mencionado, veja no código esse artigo de lei. E eu estou falando todas as vezes. Tem gente que acha que já memorizou a redação de um artigo de lei e cai nesse erro. Porque, de novo, essa pessoa vê o artigo de lei sendo mencionado pelo autor, porém, não vai no código, não vai na lei quando lê novamente o artigo no livro, quando vê esse artigo sendo mencionado no livro. E aí começa a esquecer, começa a perder a memória sobre aquele dispositivo, momento em que aquele artigo cai na prova e a pessoa erra. Por quê? Porque achou que sabia. Veja então que a forma mais eficaz de estudar a lei seca dentro de um contexto é, quando está estudando o assunto, quando você está estudando o assunto, mencionado o artigo de lei, isso seja num caderno, seja num livro de doutrina, mencionado o artigo de lei, você imediatamente vai abrir a lei para ler aquele dispositivo, ainda que seja um artigo que você já leu 100 vezes. Ainda que seja um artigo que você tenha de cor e salteado, porque se você não rever esse artigo, a sua memória é falha, depois você vai esquecer e na hora da prova vai te fazer falta.